Ou então, boa tarde. Nós vamos hoje continuar falando de equações lineares e dentro desse contexto de dar uma visão geral das principais equações lineares, a gente vai trabalhar com a chamada equação da onda. Então, o objetivo hoje é trabalhar com a chamada equação da onda linear. E a equação da onda linear, ela toma a forma de buscarmos uma função u que depende da variável espacial e da variável temporal. Então, x é um ponto de um aberto, u contido em Rn, t tipicamente é um número maior ou igual que zero, e a gente está buscando então uma função u de xt tal que o derivado duas vezes com relação ao tempo menos o laplaciano de u na variável espacial igual a zero. Esse é o chamado caso homogêneo. Ou que, o caso não homogêneo, a segunda derivada com relação ao tempo menos o laplaciano parcial de u igual a uma função f dada. Esse é o chamado caso não homogêneo. De qualquer forma, em ambos os casos, a gente tem que adicionar a esse problema, isso é para x em u, e t maior do que zero, a gente tem que adicionar condições iniciais. Então, tipicamente, a gente vai ter u de x igual a zero, uma certa função f dada, f de x. A derivada com relação ao tempo de x, zero, igual a uma função, digamos, g de x dada, x em Rn, desculpe, x em u. E, além disso, condições de contorno. Na fronteira. Eu hoje não vou falar da parte de condições de fronteira, porque, de fato, o nosso problema vai ser considerado no Rn todo. Então, U vai ser o espaço todo. E, analogamente, para a equação não homogênea, a gente também adiciona condições iniciais, né? Condições chamadas condições iniciais. E condições de contorno. Então, vamos centrar, por enquanto, nesse problema da equação da onda linear. Bom, então temos que, primeiro, observar algumas coisas sobre a interpretação física. Esse modelo da onda linear, ele essencialmente descreve propagação de perturbações em um meio que tem um comportamento linear, propagação de algum tipo de energia. No caso unidimensional, essa equação é extremamente poderosa para descrever, por exemplo, uma pequena perturbação de uma corda vibrante. Então, ondas em uma corda vibrante, tá? Especialmente quando a gente coloca essa corda sujeita a condições de contorno, exemplo, uma corda de um violão, de um violino, de uma guitarra, né? E você dá uma perturbação inicial nessa corda. Se essa perturbação for relativamente pequena, é um exercício de física e de modelagem, mostrar que, de fato, a equação satisfeita é algo da forma UTT menos C2 UXX, estamos em uma dimensão, igual a zero. Mas
condições de contorno e sujeita às condições iniciais. Tá? Um outro exemplo de modelo na qual essa equação é perfeitamente aceitável é um tubo longo. Por exemplo, o tubo de um órgão, ou de uma flauta, ou de um instrumento de sopro, né? Longo, em relação à dimensão aqui longitudinal. E, de alguma forma, a gente vai olhar para a pressão dentro desse tubo. E essa pressão, de alguma forma, vai produzir ondas sonoras, e essas ondas sonoras, dentro de uma aproximação razoável, se demonstra que satisfaz a equação da onda unidimensional. Esse modelo ele não é apropriado se as perturbações foram extremamente grandes e, consequentemente, você ultrapassar o limite do modelo linear. Uma outra observação é que aqui eu já incorporei, já falei, já introduzi na equação essa constante que eu chamei de c ao quadrado. Tipicamente, essa constante, a gente vai ver, é a velocidade de propagação da onda. Quando eu falei deste modelo inicialmente, eu não coloquei o c. Se o c, que é o caso em muitos modelos, for constante, de fato você pode mudar de variáveis e incorporar o c, seja na variável temporal, seja na variável espacial. Então é por isso que a gente, quando falou da equação da onda, quando eu coloquei o problema de Cauchy para a equação da onda, esse problema de Cauchy eu coloquei já tomando a constante c igual a 1. No caso bidimensional, que é um outro caso muito interessante, aqui, o modelo típico é o modelo de uma membrana, por exemplo, um tambor sujeito a algum tipo de condição de contorno. Tipicamente, num tambor, as extremidades desse tambor estão presas, amarradas. Consequentemente, a perturbação da condição de equilíbrio, que é a função U que a gente está olhando, é zero no contorno, no bordo desse domínio. E o que a gente vai ver, o que a gente vai analisar, então a altura em relação ao equilíbrio dessa membrana. Tá? No caso tridimensional, que é um caso bem mais difícil, isso pode se referir à propagação de ondas, por exemplo, no ar, ou num meio, por exemplo, água, ou um líquido, alguma coisa assim, ou pode se referir também a vibrações dentro de uma região, por exemplo, uma região metálica. E isso acontece, em particular, tem muito interesse no caso de sinos e coisas que são usadas como ressonância. Esses modelos que vêm, de alguma forma, de modelos elásticos, eles, como eu falei, são modelos aproximados. E eu vou rapidamente passar por uma ideia da modelagem por trás disso, mas eu queria deixar bem claro que na situação tridimensional, se você olhar as equações, por exemplo, de Maxwell no vácuo, e levar a cabo a eliminação para a variável, por exemplo, campo elétrico ou a variável intensidade magnética, de fato você demonstra que que o vetor E e o vetor H, ou seja, o vetor E do campo elétrico e o vetor H do campo magnético, de fato eles satisfazem equações da onda. E se você estiver no vácuo, então você vai ter propagação de cada uma das componentes separadamente como uma solução da equação da onda. E isso aí não é aproximação. Isso daí, pelo menos dentro
da teoria clássica da eletrodinâmica, isso daí é totalmente exato. Então, de fato, um dos modelos mais importantes e mais interessantes é exatamente a propagação de ondas no vácuo. Por extensão, em meios como, por exemplo, o ar, dentro de uma boa aproximação, você também tem a equação da onda linear para a propagação das ondas. E aí, nos meios que você tem variação da permissividade ou da constante de refração, no caso, quando você está no espectro visível, então aí você teria essa função C aqui variável de alguma forma. Então, a equação da onda linear, ela de fato, além de ser um modelo matematicamente bem tratável, ela apresenta uma grande relevância do ponto de vista de modelos físicos. Dentro de uma primeira aproximação, poderia também se pensar de ondas em um lago como onda linear, mas de fato essa aproximação ela quebra rapidamente. As ondas num lago elas têm que ser de alguma forma modeladas por equações não lineares, os efeitos da gravidade, os efeitos viscosos, os efeitos não lineares aparecem nesse modelo. E aí tem várias ondas, tem vários exemplos de equações não lineares que aparecem. Então, tipicamente não é um bom modelo como para movimento de ondas em superfícies de lagos. Mas é um modelo que, em princípio, também para pequenas perturbações poderia funcionar. Muito bem, então, queria dar uma passada com vocês rápida sobre as principais quantidades que aparecem na equação da onda e o que está em jogo quando a gente, de alguma forma, através de um modelo físico, obtém a equação da onda. Então, a nossa quantidade U, então a gente vai ter um domínio U grande e uma quantidade U, que vai depender de x e de t, que vai, de alguma forma, representar o deslocamento ou variação ao longo de uma direção fixa. Então, já defini uma direção fixa, por exemplo, a direção ortogonal ou a direção longitudinal, a direção transversal da direção longitudinal, de alguma certa quantidade de interesse, de uma quantidade física. Então, poderia ser, por exemplo, no caso de um tubo, da pressão em relação ao equilíbrio. Então, U seria o deslocamento em relação ao equilíbrio da pressão. Se nós estivermos trabalhando com U se referindo a deslocamento de posição, ou de alguma forma a densidade, então a gente pode olhar um pequeno volumezinho V, com superfície suave, eu posso integrar U em relação a x nesse volume V. Então, isso poderia ser, por exemplo, uma densidade. Desculpe. E se nós calcularmos a segunda derivada em relação ao tempo dessa quantidade, que é integral sobre V dx, isso, de alguma forma, representaria a aceleração dessa média de U no volume, né? Aceleração da região V. Eu botei ali alfa como constante de proporcionalidade, porque depende, evidentemente, de que unidade que a gente está trabalhando com U. E aí,
sob hipóteses razoáveis, eu posso passar essa derivada para dentro do volume, e aí eu tenho aqui o TT dx. Mas essa aceleração, se a gente, de alguma forma, isolar essa região V aqui e comparar e olhar a sua interação com o restante da região U, ela vai estar sujeita a forças. Essas forças, então esta aceleração vai estar sujeita a forças no bordo da região V. Essa região V, como eu falei, é uma região arbitrária, pequena e arbitrária, e nesse contorno, nesse bordo, essas forças seriam, de alguma forma, dadas por integral sobre bordo de V de forças vezes a normal ao bordo ds. Onde eu botei menos aqui porque tipicamente essas forças são de reação, ou seja, a normal está apontando para fora do bordo, convenção usual que a gente usa é que a normal uni está assim, e as forças de alguma forma vão estar atuando para dentro, de qualquer forma, pode estar atuando para fora, mas o ponto é que elas estão em direção oposta à normal. Muito bem, então agora se eu escrever isso como pensando que tem um campo de forças aqui dentro desse corpo, né? Campo de forças F, eu posso escrever isso como menos a integral sobre V do divergente de F ds. E foi por isso que eu botei a normal exterior para poder usar o teorema da divergência aqui com o sinal certo. Muito bem. Agora, então, vou igualar esta quantidade aqui, que é o menos integral de V divergente de F ds, com essa quantidade aqui. E eu obtenho, então, a integral sobre V de menos divergente de F desculpa, aqui é dx. ds é o elemento de superfície, dx é o elemento de volume dentro da região V. Bom, mas essa região V é uma região infinitesimal, arbitrária. Eu posso, então, tomar o limite e posso, então, daí eu obtenho o t igual a menos divergente de F. Vocês notam que eu não estou me preocupando com a constante de unidade, isso aí depende, claro, de cada situação específica que eu estou falando, né? Se o modelo for deslocamento, eu tenho que falar de densidade de deslocamento e tudo mais, tá? Muito bem. Bom, mas esse F, de alguma forma, se a gente tiver uma maneira de fechar esse sistema, vai ser uma função que vai depender, ou um funcional que vai depender de alguma forma de U. Tá? E o modelo mais simples para, então, F depende de U. Em que sentido? O modelo mais simples é o modelo da lei de Hooke, ou da lei que assume linearidade entre a força e o deslocamento. E a lei de Hooke diz essencialmente que a força exercida de reação em resultado de um deslocamento sobre o material é proporcional ao gradiente desse deslocamento. E se eu colocar aqui uma constante positiva, então eu teria F igual a menos uma constante positiva, digamos A,
gradiente de U. Substituindo de volta nessa equação, o que eu obtenho é o UTT igual a menos, então dá mais, div de A grade de U. E isso é exatamente, se A for constante, A laplaciano de U, na variável espacial. Então, mais uma vez, o que a gente tem aqui, de um lado, é uma lei de conservação, e essa lei de conservação é complementada por alguma lei estrutural que relaciona a força com a quantidade, a variável de estado U, e que ao final te dá então a equação da onda UTT igual a laplaciano de U. Mais uma vez, a gente tomou a quantidade A como uma quantidade positiva, e se a gente mudar de escala, a gente está de volta na equação da onda. Então, tipicamente, esse tipo de comportamento é o comportamento que a gente tem dentro do contexto de aplicações físicas. Um exemplo muito interessante e que eu recomendo que vocês pensem um pouco é um sistema no qual eu coloco partículas de massas, digamos, unitárias, em um reticulado infinito. Em cada uma dessas partículas vai interagir com suas vizinhas através de uma lei na qual a resistência vai ser proporcional a menos o deslocamento. Ou seja, se eu me deslocar para a direita, uma certa quantidade U, esse deslocamento gradiente de U vai gerar uma força oposta menos A gradiente de U. Se você... e esse tipo de comportamento é típico de molas que são lineares, tá? Ou seja, molas na qual vale a chamada lei de Hooke. E nesse contexto, se você olhar para o caso limite desse nosso reticulado com molas ideais, ou seja, molas nas quais vale a lei de Hooke, de fato o que você obtém no limite é quando o número de molas vai para infinito e você diminui essa distância, U igual a A laplaciano de U. Tá? É interessante observar que nesse contexto cada uma dessas molinhas tem energia 1 meio de Ux ao quadrado, essencialmente proporcional a 1 meio de Ux ao quadrado. Isso é energia, de alguma forma, potencial relacionada com esse deslocamento. E a energia cinética é 1 meio de UT ao quadrado. E uma das primeiras leis de conservação que se demonstra para a equação unidimensional do calor é exatamente que a quantidade 1 meio de UT ao quadrado mais C2, 1 meio de Ux ao quadrado é conservada ao longo das soluções se você tiver condições de contorno apropriadas. Tá? Então, essa conservação da energia, por exemplo, condições de contorno apropriadas seriam condições de contorno periódicas, nas quais, por exemplo, esse circuito aqui, esse reticulado, fecharia. Tá? E aí você tem uma conservação da energia cinética e energia potencial. Claro que se você tiver com os lados presos, isso aí não vai acontecer, porque de alguma forma você está perdendo energia nas extremidades. Muito bem. Então, isso são ideias de caráter físico, e a pergunta natural que a gente tem sobre a equação da onda é se tem soluções, o que eu posso dizer sobre a existência, unicidade, dependência contínua dos dados iniciais, e é isso que a gente vai trabalhar agora. Mas antes de entrar especificamente na equação da onda, o que eu gostaria de fazer é lembrar um pouquinho da equação do transporte que a gente havia visto no início desse curso, algumas aulas atrás. Então,
gostaria de fazer uma pequena revisão da equação do transporte. Vou tentar manter as mesmas variáveis. Novamente, aqui a equação de transporte linear. Tá? Evidentemente que essa equação vai estar extremamente conectada com a equação da onda. A equação de transporte diz respeito à derivada de u com relação ao tempo, mais um certo vetor c, que eu não vou botar aqui mais a indicação de vetor, mas é um vetor c, tá? Produto escalar com o gradiente de u igual a uma função f de x e de t, isso em Rn cartesiano 0 infinito e sujeito a uma condição inicial u igual a g em t igual a 0. Tá? Muito bem, essa equação ela descreve de alguma forma o transporte ao longo de uma curva característica da quantidade U. Ela apareceu e aparece em dinâmica dos fluidos de forma bastante importante. Esse termo aqui, ele tem até um nome especial, ele em geral é denotado por dt de U, a derivada ao longo do fluxo da quantidade U, e está dizendo que a derivada ao longo do fluxo dado por essa corrente, esse vetor C, é igual a F. Então a gente aprendeu a resolver essa equação, vou lembrar como é que a gente resolve essa equação rapidamente, porque eu vou precisar dessa equação para o que eu vou fazer nos próximos momentos. Então a gente introduziu uma quantidade auxiliar, que eu chamei Z de S. Essa quantidade auxiliar é U de X mais S vezes C, T mais S. Então o parâmetro S aqui é o parâmetro ao longo do fluxo e a observação é que com essa definição da quantidade Z, se eu tomar a derivada Z ponto de S, ou seja, a derivada com relação a S, isso vai me dar, usando a regra da cadeia C gradiente de U, no ponto em questão, que eu não vou repetir, vou repetir, x mais SC, T mais S, mais a derivada temporal dt de U do ponto x mais SC, T mais S. Então, a importância dessa quantidade é que ela está me dizendo que a taxa de variação dessa quantidade é exatamente o lado esquerdo desta equação. E se o lado esquerdo é igual ao lado direito, a taxa de variação de Z é exatamente o F avaliado no ponto x mais SC, T mais S. Isso me dá uma maneira de resolver integrando, né? Se eu integrar, lembra que eu estou com condição inicial dada por U em T igual a 0 de G? Então, se eu partir de um ponto T, eu gostaria de voltar para o ponto 0. Então, se eu integrar entre menos T e 0, essa quantidade Z ponto de S, ds, o que eu obtenho é Z de 0 menos Z de menos T. E a razão pela qual eu estou fazendo isso é porque o ponto menos T é o ponto que eu conheço, é o ponto x0, né? E isso me dá, então, o meu U avaliado no ponto que eu estou tentando encontrar, que é o U de xt, menos G calculado em x menos ct. Tá? Porque isso é o Z de 0, o de xt, isso é o Z de menos t,
Mas, por outro lado, eu posso usar a equação diferencial usando a quantidade f que eu estou trabalhando. De fato, usando o lado esquerdo dessa equação, eu obtenho que isso aqui é integral de menos t até zero, f de x mais s vezes c, t mais s, ds. E se eu mudar de variáveis, eu posso escrever isso de forma um pouquinho mais confortável. Integral de 0 até t, de f de x mais s menos t. Isso é uma mudança de variável que eu deixo como exercício, c, s, ds. Ou seja, eu simplesmente troquei a variável SC pela variável S menos T. O T está fixo, no que você faz isso, em S igual a zero eu tinha menos T, em S igual a T eu tinha zero. Então está aqui os limites de integração, né? E está aqui o S entre 0 e T. E bom, o que eu fiz foi essencialmente dizer que se eu olhar no plano Tx, sendo aqui a condição inicial t igual a zero, onde eu determinei, eu tenho a minha função g dada como condição inicial, para calcular a solução em um ponto tx, eu tenho que integrar ao longo dessa curva, que é de fato uma linha reta, que é a reta característica, entre o ponto inicial, o ponto final, o ponto inicial, somar a condição inicial, está aqui a condição inicial g de xt, e a contribuição da função f ao longo da característica. Tá? Isso, de fato, é totalmente geral. Se eu tenho um problema dado em uma variedade inicial e eu estou resolvendo esse problema ao longo das características, se eu tiver a derivada material ao longo da característica, que é a derivada material dada como essa derivada UT mais C gradiente de U, ou mais geralmente, se eu tiver uma variedade, eu teria que fazer a derivada ao longo dessa direção, né? Isso daí me dá, então, como eu calcular os valores nessa variedade modificada com base nos valores na variedade inicial, simplesmente integrando como eu fiz aqui, nada de diferente. Isso, de fato, é nada mais nada menos que o método das características, que a gente vai estudar nas próximas aulas, mas que, nesse contexto bem simples, está me dando como resolver a equação de transporte linear. Então, a conclusão dessa discussão é que a solução da equação de transporte linear é dada pela seguinte expressão. Então, eu vou colocar aqui. Ela é dada por U de x, t igual a g de x menos ct mais a integral de 0 até t de f de x mais s menos t vezes c s ds. E essa é a solução do problema transporte linear. Eu registro essa fórmula, essa solução agora, porque eu vou precisar dela exatamente para atacar o nosso problema da equação da onda. E eu vou começar, então, a atacar a equação da onda linear no caso mais simples, que é o caso da semirreta toda, da reta toda, do espaço todo, e em dimensão 1.
Posteriormente, provavelmente na próxima aula, mas vou dar uma ideia disso ainda hoje, eu vou atacar o caso bidimensional e tridimensional. E existem várias maneiras, vocês vão ver que não é totalmente simples, dá um certo trabalho, e eu vou usar essencialmente o chamado método das médias móveis para atacar o caso de dimensão maior. Então, vamos começar com o caso unidimensional, que é um caso relativamente bem conhecido da maior parte das audiências, mas a gente, para ser completo, tem que trabalhar com esse caso e é bom a gente entender o que está acontecendo nesse caso. Então, vamos trabalhar com o caso, com problema de Cauchy. N igual a 1. E o objetivo é obter a fórmula de D'Alembert. Então, aqui, eu vou voltar ao caso C igual a 1, tá? Então, eu não vou colocar a constante C agora. O em t igual a 0 é uma função g dada, definida na reta, e a derivada de u em t igual a 0 é uma função h dada. Então, esse é o nosso problema de Cauchy. Isso daqui é para x pertencente à reta. Em princípio, a gente está interessado nesse problema para t maior do que 0. As equações hiperbólicas, em particular a equação da onda, ela tem, em geral, uma importante propriedade que eu posso reverter de alguma forma o tempo. Então, eu de fato posso ir para tempos negativos também, diferentemente da equação do calor, que a gente viu que a gente não pode, de forma bem posta, trocar o tempo. E outra observação é que, pelo fato de eu estar com duas derivadas em relação ao tempo, então, tocando t por menos t, essa equação aqui não é alterada. E no que eu troco t por menos t, tudo que acontece é trocar menos h, né? Então, eu posso resolvê-la na direção oposta. Se eu souber a solução para t maior do que 0, eu também sei a solução para t menor do que 0. Muito bem, então vamos ver como é que a gente resolve essa equação. Antes de continuar, eu queria observar que existe uma miríade de diferentes maneiras de atacar esse problema. Provavelmente vocês já devem ter visto métodos através de decomposição em séries de Fourier. Então, isso é uma maneira de atacar. Outra maneira, que é essencialmente a maneira de separação de variáveis. Mudança de variáveis, um approach também que é muito usado é mudar a variável x e t por novas variáveis xi igual a x mais t e eta igual a x menos t. A gente não vai usar esse método, então, mas eu menciono que isso é um método que poderia ser usado. A gente, de fato, vai simplesmente pensar operacionalmente como esse operador ddt2, ou seja, a gente vai olhar para a equação, o tt menos o xx, e pensar que isso é o resultado de pegar o operador segunda derivada com relação ao tempo e segunda derivada com relação a x e aplicar esse operador na função u. Isso permite que eu fatore esse operador aqui de duas formas. dt mais ou menos d dx e dt menos mais d dx de u, tá? Onde, se eu usar o menos, eu tenho que usar o mais aqui, se eu usar o mais, eu tenho que usar o menos aqui. Muito bem, e agora eu olho para essa parte aqui e chamo isso aqui de V. Então, de fato, eu vou definir a quantidade V de x e t como derivada com relação ao tempo, menos derivada com relação ao espaço,
da quantidade U de xt. O que isso faz para a gente? Isso faz para a gente o seguinte, isso permite que a gente calcule o resultado de TT mais dx aplicado em V. Mas exatamente por U de TT menos o xx ser zero, isso aqui é zero. E a conclusão é que V, então, satisfaz a equação do transporte, que é a equação que a gente acabou de rever aqui nesse quadro. Então, eu vou usar essa equação para atacar o problema. Então, eu vou chamar essa equação aqui de mais, tá? Isso para x em R e t maior do que zero. E, usando a propriedade da equação do transporte, eu tenho que esse V de xt, ele é de fato, nesse caso é zero aqui, ele é dado exatamente por uma certa função a de x menos t. Mas quem é essa função? X menos t. A função a é exatamente o v de x0. Então, isso aqui é v de x menos t. V de x0, desculpe. Só que eu ainda não sei quem é o v de x0, tem que calcular isso. Mas para fazer isso, eu vou usar a equação em U. Eu vou voltar de fato para U. E eu tenho que ut menos o x é igual a de x de t, onde isso aqui é v de x menos t zero. Só para deixar corrigido isso aqui, gente. Então, agora eu resolvo para U essa equação, lembrando que ela é a equação não homogênea, que a gente havia estudado também aqui. Então, eu resolvo usando a equação do transporte não homogênea, eu escrevo que U de xt é igual à integral de 0 até t de a de x mais t menos s ds mais a condição inicial transladada por x mais t, por mais t. Isso é o meu g de x mais t. Porque o meu g é exatamente a condição inicial. Em t igual a zero é o g de x0. Quando t igual a zero, isso aqui dá exatamente g de x, que é a condição inicial do nosso problema. U em t igual a zero igual a g. Muito bem. Uma vez feito isso, eu agora tenho que voltar e lembrar o que é o A. Mas eu posso, antes disso, massagear um pouco esse A e observar que eu estou integrando de 0 a t, x mais t menos s ds. Um exercíciozinho relativamente simples me dá que esse daqui é U de xt. Esse U de xt, de fato, é 1/2 da integral indo de x menos t a x mais t, de a de y dy, mais g de x mais t. E se eu quiser determinar o A, como é que eu determino o A? Eu determino o A de x é o v de x0, que é exatamente o t de x0 menos o x de x0.
Mas isso foi dado como condição inicial. Qual é a condição inicial?